Fala, meus amigos, boa tarde. Estou falando boa tarde porque eu estou gravando esse vídeo um pouquinho mais cedo, pelo seguinte: estou aproveitando a data FIFA para fazer um monte de exame, um monte de consulta médica. Hoje, até a ela fez exame. Teve que fazer eletro, vocês não têm ideia o espetáculo que a ela dá quando ela tem que fazer exame, tadinha. Ela fica desesperada. Eu estava até agora na clínica lá, eu, a Érica, 5 para segurar ela para fazer exame de sangue, 8 para segurar ela para fazer um eletro. Meu Deus do céu. E agora sou eu que tenho a consulta também para ver o negócio das pedras no rim, para ver os exames que eu tenho que fazer. Então estou gravando um vídeo um pouquinho mais cedo. O QG Tricolor fez a live da Copa do Brasil, eu nem consegui participar, que eu estava lá na clínica com ela. E o São Paulo vai pegar o Juventude, vamos falar sobre isso também. Então peço desculpa para você se sair alguma notícia muito urgente depois das 4 da tarde, eu não vou conseguir falar nesse vídeo de hoje, a gente fala no vídeo de amanhã. Mas como os guerreirinhos estão de folga, né? Aliás, 3 dias de folga. E aí, será que, eu fiquei me perguntando, será que o Roger Machado vai cair agora? Porque a desculpa que essa diretoria podre aí inventou, uma das desculpas para demitir o Crespo foi que ele deu 3 dias de folga, né? Depois que os guerreirinhos foram eliminados, tomaram mais um tapa na cara do Palmeiras na semifinal do Campeonato Paulista, o Crespo deu 3 dias de folga. Isso teria incomodado os líderes do São Paulo, a diretoria. E agora quero saber se vão dar também, vão demitir o Roger Machado, que ele também deu 3 dias de folga. É claro, né, gente, que quem manda no São Paulo são os jogadores, eles que decidem, comunicam para o treinador, e o treinador fala, ó, né, e aí não acontece nada, continua um clube sem cobrança, sem comando. Esse presidente aí a gente vai vendo cada vez mais que é mais do mesmo, que não vai mudar absolutamente nada em termos de cobrança, em termos de hierarquia, não vai acontecer absolutamente nada. Os guerreirinhos estão de folga, por isso que eu falei para vocês no vídeo de ontem que eu não estava sofrendo, não vou sofrer mais para esses caras, enquanto a gente fica sofrendo, passando raiva, com pedra no rim, os caras estão de folga, curtindo os gordos salários que ganham, gastando o dinheiro que ganha do São Paulo para não entregar absolutamente nada, né? Isso que é a questão. Mas antes da gente falar, eu quero falar também sobre essa postagem da Cazé TV, porque ontem, quando eu gravei o vídeo, eu não tinha visto as postagens ainda, porque eu não tinha nem entrado em rede social, estava ainda meio aéreo. E depois que eu vi, inclusive no QG Tricolor, que a gente fez ontem à noite, a gente discutiu esse assunto, uma postagem absurda da Cazé TV, que eu quero falar com vocês. Vocês devem ter visto, ou ouvido falar, ou visto as discussões aí de uma postagem que, inclusive, uma postagem tão irresponsável que colocou em risco até o jogador do Palmeiras. Até o jogador do Palmeiras foi colocado em risco. Uma postagem irresponsável da Cazé TV. Eu não vou passar pano e não vou deixar de falar, porque eu acho que é importante a gente conversar sobre isso. A postagem foi retirada, mas, pelo menos até agora que eu estou vendo aqui, que eu acompanhei, nenhum pedido de desculpa, nada, mas a gente vai falar sobre isso. Antes, eu só queria falar para vocês da Copa do Brasil, né? A gente teve o sorteio, o São Paulo vai pegar o Juventude, lógico que o adversário do São Paulo tinha que ser mais. Não ia ser um adversário da Série C, da Série D, tem que ser um adversário da Série B. Deixa eu falar para vocês rapidinho os confrontos. Ó, Atlético Mineiro pega o Ceará, Cruzeiro pega o Goiás, Atlético Paranaense contra o Atlético Goianiense, Flamengo pega o Vitória, Grêmio pega o Confiança, Vasco, Paysandu, Fortaleza, o CRB, Bahia e Remo. Bahia e Remo é um confronto que aconteceu no final de semana. Botafogo e Chapecoense, Red Bull, Bragantino e Mirassol, Corinthians e Barra, até nisso os caras dão sorte, Fluminense e Operário, Palmeiras e Jacupiense da Bahia, Internacional e Atlético de Minas, Santos e Curitiba, aí São Paulo e Juventude. Na quinta fase, 2 milhões de prêmio, nas oitavas de final, 3 milhões, quartas, 4 milhões, semifinal, 9 milhões, o vice-campeão da Copa do Brasil arrecada 34 milhões, e o campeão, meus amigos, arrecada 78 milhões de reais. Por isso que eu falei para vocês, para mim, continuo com a mesma tese, foco no Campeonato Brasileiro, para pelo menos tentar ficar entre os 4. Eu acho que isso já está virando um sonho impossível nas mãos do Roger Machado e desse elenco aí de perdedor, mas e foca na Copa do Brasil, tentar ir o mais longe possível, porque a grana é muito boa, e é o caminho, para mim, o caminho mais, eu não vou dizer mais fácil, porque para o São Paulo, para esse elenco do São Paulo aí, perdedor, se a gente formar um time,
endurece o jogo com o São Paulo. Não tem jogo fácil para o São Paulo, não tem trajetória fácil para o São Paulo, mas é o caminho mais curto para você tentar um título, como aconteceu em 2023, aquele milagre, que sei lá, quem sabe o raio cai 2 vezes no mesmo lugar, às vezes acontece, um milagre de novo, porque esse elenco aí é perdedor e não vai ganhar, dificilmente vai ganhar, não vai ganhar campeonato de pontos corridos, não vai. E essa Sul-Americana que não vale absolutamente nada e é uma premiação menor que a da Copa do Brasil. Então, tem condições de passar pelo Juventude, né? Também, se a gente não acreditar que tem condições de passar contra um time da Série B, né? Se bem que é o São Paulo, né? A gente já, inclusive, já tivemos muita dificuldade com o Juventude. Mas acho que tem condições de passar de fase, né? De ir passando de fase e tentando uma classificação e arrecadando cada vez mais dinheiro, porque é um clube falido que precisa desesperadamente de dinheiro. Então, pegamos o Juventude na Copa do Brasil. A gente vai fazer mais para frente, que passa as datas certinho para vocês, passa o calendário, mais informações sobre o Juventude, que começou a disputar agora a Série B, e aí a gente vai falando de Copa do Brasil. Também estou devendo para vocês o vídeo sobre Sul-Americana, sobre os adversários do São Paulo, né? A gente vai falando para vocês com o passar do tempo, tá? Antes de falar da Cazé TV, ó, usa o cupom GOLBAROLO para você ter as promoções da GoCase. Essa semana tem desconto especial em um monte de produto, tá? Tem uma lista enorme de produtos que tem desconto. Tá no primeiro link da descrição, aí você usa o cupom GOLBAROLO e você aproveita as ofertas para você ter desconto, para você ter não só nas capinhas, não só nas mochilas, tudo que você quiser, todos os produtos, as garrafas térmicas, tem muita caneca em promoção também. Você que gosta de levar o seu chopinho, tomar o seu chopinho, levar sua canequinha para no churrasco dos amigos, ali aproveita, tem um monte de produto legal da GoCase, tá? Vamos lá, meus amigos, ó, você sabe que eu já eu já vi muitos debates, muita gente falando sobre mídia alternativa, e uma das críticas que fazem para a mídia alternativa, porque nem todos os canais são iguais, nem todas as mídias alternativas são iguais, é de alguma irresponsabilidade de algumas páginas, alguns canais, em relação à postura crítica que tem ao São Paulo. Eu já ouvi muita gente, principalmente da imprensa tradicional, criticando a mídia alternativa. Eu acho que os motivos das críticas são outros, não tem nada a ver com responsabilidade ou falta de responsabilidade, é muito mais porque a mídia alternativa atinge um público que a mídia tradicional não consegue. Eu acho que a mídia alternativa fala a linguagem do torcedor, o que a mídia tradicional não consegue falar, pelo menos a grande maioria não consegue falar a linguagem do torcedor. Mas eu já vi muitos debates sobre isso, e eu concordo que em alguns. Porque em todo segmento tem gente responsável e tem gente responsável. Inclusive na própria mídia tradicional. Tem muito picareta no jornalismo esportivo, no jornalismo tem muito picareta, e tem muita gente responsável, tem muita gente séria e muita gente responsável. Na mídia alternativa é a mesma coisa. Tem muito picareta, muito vendido, como no jornalismo também tem, no jornalismo esportivo também. Como tem gente séria também na mídia alternativa. Tem muita gente séria, muita gente bacana, que acompanha, que faz um trabalho dedicado, honesto, ético. Tem muitos. E você tenho certeza que você conhece, tanto da mídia tradicional como da mídia alternativa. E nesse final de semana a gente teve essa postagem da Cazé TV, que é uma foto, não sei se você viu, é uma postagem feita com inteligência artificial do Arias, perfeita imagem, ele rasgando uma bandeira do São Paulo, um símbolo do São Paulo que seria uma bandeira. Eu, quando recebi essa imagem, quando me marcaram no Instagram e eu recebi essa imagem, eu achei que ele tivesse, sabe aquele tapete, sempre ao lado do gol do São Paulo no Morumbi, tem um tapete, que é com o símbolo do São Paulo. Inclusive, muitos jogadores eu já vi, adversários, eles não pisam naquele tapete. Só quando não tem jeito, mas se eles vão passar por ali, eles pulam para não pisar no símbolo, porque é um desrespeito, né? Você pisar no símbolo do adversário. A gente vê muito isso na Europa, os jogadores entrando ali no túnel no campo adversário e pulando o símbolo para não pisar no símbolo. Por isso que eu fui absolutamente contra o Luciano ter dado aquele chute na bandeirinha de escanteio do Corinthians lá. Eu acho absurdo. Eu acho um desrespeito enorme com o símbolo. Com o símbolo de uma instituição não se mexe. E tem muita gente que acha que o Luciano é ídolo porque ele fez isso. Tomou cartão amarelo, ficou fora da Copa do Brasil até ser campeão. No final das contas, teve até um lado bom, ele ter cometido aquela estupidez. E eu achei que fosse que ele tivesse, o Arias tivesse pego ali o tapete. Só que aí, é lógico, você se atenta um pouco mais, você vê que é uma imagem de inteligência artificial. E aí gerou uma revolta absurda, inclusive a filha do presidente foi nas redes sociais reclamar.
Eu acho que quem devia ter feito isso era o pai dela, era o presidente do São Paulo, não a filha, mas ela fez como torcedora reclamando da irresponsabilidade da Cazé TV. E eu vi na internet também, depois da repercussão, São Paulinos indignados com essa postura. Eu vejo o seguinte, e eu também vi muita gente falando, aquela história, é mimimi, futebol é zoeira. É zoeira. Eu acho que tem muita gente que é assim, né? Quando prejudicam o time adversário, roubado é mais gostoso. Quando prejudicam o seu time, roubado, injustiça. O Brasil é um país corrupto, só tem bandido. É o cara que reclama do governante corrupto e paga suborno por guarda de trânsito para não ser multado. É esse tipo de cara aí. E eu acho o seguinte, quando você mexe com a instituição, você mexe com os símbolos da instituição, eu acho que você tem que tomar muito cuidado. A minha opinião em relação à Cazé TV é muito simples. É o seguinte, eles surgiu há pouco tempo a Cazé TV, tem uma audiência enorme, um público enorme, porque foi conquistando um espaço e conquistando os campeonatos e exibindo cada vez mais campeonatos. O crescimento é absurdo, muito por conta do Casimiro, né, que é um cara carismático, um cara bacana, um cara que todo mundo, pelo menos a grande maioria das pessoas gosta. Eu acho ele um cara muito bacana, gosto muito dele. A figura dele, pessoalmente, assim, né, eu acho legal, acho um cara legal. Só que eu vejo a Cazé TV ainda trilhando um caminho, tentando se encontrar. É um pé meio na mídia tradicional, um pé meio na mídia alternativa, uma linguagem de jornalismo esportivo tradicional, e uma linguagem um pouco misturada com internet, e eles estão achando o termo, achando o meio termo entre a internet e a televisão. Não é fácil. Não é fácil você atingir essa linguagem, você alcançar, atingir, através da comunicação da linguagem, o público que você quer atingir. Eu, particularmente, estou falando sobre a minha opinião, o meu gosto pessoal não é para mim. As transmissões que eles fazem não são para mim. Eu acho muita brincadeira besta, eu acho muita. Toda vez que escuto a palavra resenha, me dá um. Mas eu não sou o público. Talvez eu não seja o público. Um cara de 56 anos, chato e ranzinza como eu sou, em alguns momentos, apesar de ser extremamente bem-humorado e de bem com a vida, eu acho que não é para mim. Algumas reportagens, eu realmente não gosto. E o que eu faço? Eu não vejo. É uma escolha, eu não vejo. Eu não vou lá meter o pau na Cazé TV, narrador horroroso, comentarista horrível. Não, eu simplesmente, se eu tenho opção, eu não vejo. Dependendo do jogo, eu até gosto do narrador, gosto do comentarista, eu assisto. Quando o Casimiro está comentando, eu gosto dos comentários dele. Quando tem jogo do Vasco, ele está comentando, eu acho legal. Mas é o pré-jogo, muito oba-oba, muito porta de estádio, o cara gritando lá. Eu não gosto, é do meu gosto, eu não acho legal. E eu não vejo. Quando eu não quero ver, eu não vejo. Vou ver outras coisas que me interessam. Não é porque eu acho que a gente tem o poder de escolha. Mas em relação a essa postagem, eu achei de extrema irresponsabilidade. Extrema irresponsabilidade. Não só irresponsabilidade, mas desrespeito com o São Paulo. Porque você mexe com o símbolo de uma instituição. Mas o mais grave de tudo isso, que eu achei, é que eles colocaram em risco o próprio jogador do Palmeiras. O próprio jogador do Palmeiras. Porque não é todo mundo que vai ter a percepção que aquilo é uma montagem, que aquilo é feito por inteligência artificial. Inclusive, no QG Tricolor eu falei, e vou repetir aqui, o Arias não fez nada, ele não fez absolutamente nada, ele fez o gol no São Paulo, no goleirinho de braço curto, nota 6. Ele não fez nada, ele não pegou, ele não rasgou nada, ele não pegou o símbolo do São Paulo, ele não fez nada, porque, olha só, você acha que não existe a possibilidade do Arias sair na rua amanhã, um imbecil doente que viu essa postagem, achar que é de verdade e tentar tirar satisfação com ele? Você percebe o nível da responsabilidade? E o Arias não fez absolutamente nada. No QG eu falei, inclusive, toda vez que a gente fala disso, a gente tem que frisar para as pessoas que o Arias não tem culpa de nada. Não tem culpa. Ferraram ele. Ele não fez nada. Ele não desrespeitou em nenhum momento o São Paulo. Então, olha o nível da irresponsabilidade. E aí eles tiraram o post do ar. Claro que sem nenhum pedido de desculpa, pelo menos até agora, que eu estou vendo, eu não vi nenhum pedido de desculpa. Mas por que não tem pedido de desculpa, gente? Porque ninguém respeita o São Paulo. Ninguém respeita o São Paulo. Se fosse com o Flamengo e com o Corinthians, por exemplo, jamais teriam feito uma brincadeira dessa. Jamais, eu garanto para você, jamais. E se tivessem feito, teria dado uma repercussão tão grande como deu a do São Paulo, só que eles estavam de joelho pedindo desculpa agora para o Flamengo e para o Corinthians. É com o São Paulo, gente. Os caras lá dentro não respeitam o clube. Os caras lá dentro estavam preocupados com camarote, com esquema, pelo menos é o que a polícia está investigando, né? E tem fortes indícios de crimes lá
quem está investigando os caras do São Paulo é a polícia que investiga crime organizado, que investiga o PCC. Então, se lá dentro os caras não respeitam o São Paulo, se lá dentro, imagina fora. Aquilo que eu falei para vocês sempre, eu falo para vocês sempre. Ninguém respeita o São Paulo. Mídia, imprensa, federação, confederação, ninguém respeita o São Paulo. Rivais, ninguém respeita. Então isso é só mais uma prova. Só que o São Paulo, ainda bem, que eu fico muito feliz por isso, tem uma torcida muito forte. Uma torcida na internet, no campo, estava lá, 55 mil no Morumbi, na internet também, nas redes sociais, é uma torcida muito forte. E o que a torcida do São Paulo faz repercute. E essa indignação em relação à postagem da Cazé TV repercutiu muito, repercutiu demais. E eu fiz questão de vir aqui falar, pontuar a minha opinião, desrespeito e principalmente a irresponsabilidade de uma postagem como essa. Eu sei que eles estão tentando acertar a mão, erraram feio dessa vez, mas esse tipo de coisa precisa ter muito cuidado. Não é, é a mesma responsabilidade que vocês da mídia tradicional cobram da gente mídia alternativa. Eu fico imaginando se fosse eu que tivesse feito isso, se fosse a gente da mídia alternativa. A gente seria massacrado por vocês, massacrado pela imprensa tradicional, pelos cagador de regra aí né? A gente seria massacrado. Então, eu fiz questão de vir aqui e falar sobre a minha indignação em relação a tudo isso, a falta de respeito com a instituição e principalmente a irresponsabilidade. Tomara que isso não se repita. Eu gostaria muito que eles viessem a público e pedir desculpas. E pedir desculpas à instituição São Paulo Futebol Clube. Porque lá dentro ninguém vai cobrar. Lá dentro ninguém está nem preocupado muito com o São Paulo. A preocupação é outra, a gente já sabe. Não é, a preocupação é bem a instituição, a gente sabe. O jogador não está muito preocupado, o dirigente também não. A preocupação lá é outra. Mas a torcida se preocupa. Nós, torcedores, a gente se preocupa bastante. Meus amigos, quero pedir para você deixar a sua opinião aí sobre tudo isso, o que você achou dessa postagem, o que você achou do confronto da Copa do Brasil, e amanhã a gente volta. Vou pedir para você deixar o like também, se inscrever no canal, mesmo fazer uma live às 3 no Barão dos Jogos. Amanhã eu vou ver se tem exame, preciso ver na minha agenda, se não tiver, mas acho que não. Acho que às 3 horas a gente consegue fazer uma livezinha de meia horinha lá no Barão dos Jogos, tá? E à noite o vídeo normal. Então, mais uma vez, peço perdão para você, caso tenha alguma notícia importante aí que saiu agora depois das 3 horas, que eu estou gravando agora, são 3h11. A gente conversa amanhã, sem dúvida, a gente bate o nosso papo amanhã. Pedir para você se inscrever, deixar seu like, ativar as notificações aí, compartilhar o vídeo com seus amigos, com as pessoas que você gosta. Dá um Ctrl+C, Ctrl+V no link e manda no WhatsApp para seus grupos aí, tá bom? Fique com Deus, a gente se encontra amanhã. Tchau, tchau.